Hoje vamos falar a respeito de 5 dicas e reflexões para quem cuida de um familiar com Alzheimer. O vídeo de hoje ele não é tanto sobre dicas práticas do dia a dia, sobre cuidado prático de banho, alimentação, remédio. Não vou falar tanto de ciência e explicações científicas, mas eu vou trazer mais reflexões. São algumas dicas com reflexões filosóficas sobre o cuidado, sobre o olhar, sobre a emoção, sobre o afeto. Então vamos lá, começando com a primeira. A memória ela vai embora aos poucos, mas os sentimentos eles permanecem. Então, a doença de Alzheimer ela é uma doença cerebral que na maioria das vezes começa justamente por afetar a memória. Então, é uma doença que afeta a memória, afeta a capacidade de lembrar de informações recentes. No entanto, a estrutura emocional da personalidade, dos sentimentos, isso geralmente se mantém ao longo da doença, é acometido mais em fases mais avançadas. Então, mesmo quando a pessoa com Alzheimer não consegue lembrar nomes ou rostos, ela ainda sente. Ela sente o carinho, o afeto, ela sente a presença de quem está ali. E aí, muitas vezes é ainda possível estabelecer um vínculo emocional, mesmo quando a pessoa já está numa fase avançada que ela tem dificuldade com a linguagem, que ela tem dificuldade com o raciocínio, que ela tem dificuldade com a memória. Então, o nosso cérebro é também um cérebro emocional. A gente aprende a reconhecer sinais de alegria, de carinho, de amor, como a gente aprende a reconhecer sinais de raiva, sinais de desgosto. Então, mesmo que a pessoa não consiga dizer o que ela gosta, o que ela não gosta, às vezes ela consegue interpretar uma emoção, ou às vezes ela consegue ainda estabelecer um vínculo emocional. Então, a gente tem que resgatar essa capacidade de formar vínculo emocional. E às vezes eu vejo isso em familiares, em famílias, em que às vezes o familiar ele desvaloriza, ele menospreza o familiar com Alzheimer porque ele já não lembra, porque ele já não sabe o nome dos filhos, ele não lembra mais de ninguém, e às vezes ele menospreza a capacidade da pessoa de estabelecer uma conexão emocional, que às vezes eu consigo na consulta estabelecer, conversando, perguntando alguma coisa da infância, do gosto da pessoa, olhando nos olhos, falando de mim. Então, estabelecer esse vínculo emocional deve sempre ser buscado ativamente. Vai dar banho? Estabelece o vínculo emocional antes e vamos para o banho. Vai comer? Estabelece o vínculo emocional com carinho, com afeto e depois vamos para a comida. Às vezes isso pode ajudar no dia a dia. Se a gente só usa o raciocínio lógico ali, tem que comer, hora do almoço, a pessoa não sabe que horas são agora. Você está trazendo o elemento racional. Traga o elemento emocional, o vínculo emocional. Segundo, a repetição ela não é teimosia, ela é parte da doença. Como eu falei, é um problema que afeta a memória. Então, repetir faz parte da doença, não é uma teimosia. Perguntas, histórias, ações é muito repetitivo, isso desgasta o cuidador. Isso não é feito de propósito. A pessoa não está fazendo isso por teimosia, por propósito. É o cérebro que está tentando preencher uma lacuna. Responda com paciência, com atenção e bola para frente. Tem que entender que é parte da doença. Então, às vezes, a pessoa está repetindo ali pela 5ª vez e você só dá uma risada, leva na esportiva. Porque senão você vai se desgastar também, tentando lidar racionalmente. Né? Esses dias eu atendi uma pessoa com Alzheimer que o familiar ficava repetindo várias vezes, olha, mas você já perguntou isso, mas você já falou isso, você já contou essa história. Faz parte da doença, a gente não pode cercear, isso a gente vai piorar a confusão mental de uma pessoa que tem dificuldade de lembrar. Terceiro, compartilhe o cuidado.
aceite ajuda. Cuidar de alguém com uma demência de Alzheimer é exaustivo. Nos exaure as energias fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Então a gente precisa de ajuda. Se a gente ama quem a gente está cuidando, a gente precisa cuidar de nós mesmos para que a gente mantenha um cuidado bom, bem feito. A gente precisa de saúde para cuidar de alguém que está com problema. No avião, quando a gente vai pegar o avião, eles falam: coloque a máscara primeiro em você e depois na outra pessoa, porque se você está sem capacidade de usar o oxigênio, você vai tentar salvar outra pessoa e você pode não conseguir ajudar essa outra pessoa. Você precisa estar bem para cuidar de outra pessoa. Muitas pessoas às vezes têm vergonha, têm dificuldade de pedir ajuda. Ou às vezes ela se sente mal, por exemplo. Meu marido, minha esposa tem Alzheimer e como que eu vou no Pilates e depois vou na manicure e depois vou na massagista se eu vou deixar meu... Você precisa desse cuidado, você precisa da atividade física, você precisa do cuidado com a saúde. Então não é uma regalia, não é, né, você não está deixando de cuidar de alguém. Então peça ajuda para alguém para você fazer um exercício físico, para você fazer uma caminhada. Às vezes é coisa de meia hora para você ir caminhar no bairro, ir num parque, ir na praça do seu bairro, para você relaxar, tirar um pouco isso e peça ajuda. Vê se alguém consegue ficar meia hora com seu familiar ou com a pessoa de quem você cuida. Ainda há espaço para prazer e beleza. Mesmo com limitações, momentos de alegria ainda são possíveis. Então, mesmo que a pessoa não se lembre, mesmo que a pessoa não consiga trazer um raciocínio lógico, às vezes a gente ainda consegue, né, tirar momentos de prazer, de beleza, de alegria. Seja ouvindo uma música gostosa, tomando sol em um parque, revendo fotos antigas, vendo um filme que a pessoa gosta, cuidando de uma planta, viajando, passeando, indo comprar algo. Esses momentos de prazer, de alegria, de beleza têm que ser resgatados. Eu lembro de uma paciente que a filha falava: doutor, quando eu pego ela para sair, para a gente fazer compra, ela adora, ela parece que volta ao normal, doutor, parece que ela nem tem um Alzheimer. Por quê? Porque era algo de que a pessoa gostava, ela gostava de estar ali fazendo. Então, às vezes, ela tá em, foi no parque, nossa, ela vai no parque, ela olha as árvores, ela conversa com as pessoas. A pessoa com doença de Alzheimer, gente, ela não se tornou do dia para a noite uma pessoa incapaz de tudo. Ela ainda consegue dar um sorriso num parque, olhar um cachorro e falar: olha que fofo. Essas coisas ainda são mantidas e a gente tem que resgatá-las. Encontrar caminhos para o afeto que ainda fazem sentido. Na jornada do Alzheimer, muitas portas se fecham. Se fecham por quê? Porque o cérebro vai perdendo as suas capacidades aos poucos. Começa com a memória, depois com o raciocínio lógico, depois perde a linguagem. O afeto ele vai mudando de forma, mas ele não desaparece. O afeto às vezes não vem por meio da lembrança. O afeto não vem por meio da lógica. O afeto não vem por meio da linguagem. Ele muda de forma. Então, amar alguém com Alzheimer é aprender a se comunicar de outra forma. De outra forma, sem usar tanto a memória, sem usar tanto a lógica, sem usar tanto a linguagem. O que a gente espera das pessoas? A gente espera que eu chegue para o meu irmão e fale: pô, eu sou seu irmão, você tem que me amar, eu sou seu irmão. Isso é lógico. Eu sou seu filho. Se eu sou seu filho, eu espero que você me ame. Porque eu sou seu filho, as pessoas amam o filho, pai ama filho, filho ama pai. Isso é lógico. Então, a pessoa com Alzheimer, ela não tem mais essa lógica. Você chegar e falar assim: eu sou seu filho, eu sou seu irmão, né? Espero que você me ame. Isso não vai ativar na pessoa o amor, porque ela não tem essa lógica do amor pela lógica. Ela não tem um amor pela linguagem. Ela não vai estabelecer o amor pela lembrança. Ela vai esquecer o que é seu familiar. Então você tem que se comunicar ali,
nos olhos, sorrindo, falando com carinho, lembrando. Às vezes você traga a lembrança de um momento de felicidade, você leve a pessoa para uma situação que gere felicidade e não exigir por meio da lógica. Estas foram algumas dicas, algumas reflexões, trazendo um pouco de filosofia e tudo isso deriva também de como a gente entende o cérebro. Então, entendendo um pouco o que está acontecendo, entendendo essa dissociação entre memória, lógica e emoção, a gente consegue cuidar de uma forma melhor, mais integral. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que cuidam de algum familiar ou de alguma pessoa próxima com Alzheimer ou outra demência. Comente aqui, deixe aqui nos comentários, né, se você cuida de alguém com Alzheimer, como que é a sua relação com alguém que tem essa doença, e fico à disposição. E vamos para outros vídeos aí do canal também, falar de outras coisas e outros aspectos, né, do mundo das doenças cerebrais e da neurologia. Até mais!